falámos de Vênus, na semana passada falámos de Vênus, a propósito do fim da Venus Express. Eis uma boa notícia, se calhar a Venus Express terá eventualmente uma outra vida. Os cientistas da ESA, da Agência Espacial Europeia, estão a tentar recuperar a Venus Express, mas continua a ser claramente fonte de mistério. E isto porquê? Bom, porque houve um grupo de cientistas que pegou em dados que já têm mais de 2 décadas, pertencem à sonda Magalhães, para tentar ver se conseguiam, de alguma maneira, descodificar um dos mistérios que já vem desde essa altura. E passa pelo seguinte: a principal missão da Magalhães consistia em fazer um mapeamento de radar, através de radar, da superfície de Vênus. E o que foi encontrado em muitos desses dados, que já têm 2 décadas, foi zonas muito brilhantes que depois acabavam em zonas muitíssimo escuras. Descodificando, nós, se calhar, é uma proposta deste grupo de investigadores, em Vênus encontramos uma espécie de geada metálica. Isto é notável. E porquê? Porque este grupo de investigadores foi analisar novamente, portanto, estes dados na zona de Ovda Reggio, em Vênus, e encontrou um padrão de brilho crescente com a altitude. Ou seja, entre os 2,4 e 4,5 km de altitude, os cientistas encontraram sinais de radar cada vez mais brilhantes, ou seja, as ondas eram bem refletidas, as ondas de radar de Magalhães. E, portanto, entre 2,4 e 4,5 o brilho era crescente, parecia que estava algo a brilhar com a altitude. E depois, quando chegava perto dos 4,7 km, passava a escuro. Ou seja, nós tínhamos ondas de radar que eram não refletidas, não eram bem refletidas. E, portanto, há aqui uma clara alteração no material que varia com a altitude. E este aumento do brilho, até um certo ponto, é atribuído a uma substância qualquer, um elemento ferroelétrico qualquer, que pura e simplesmente os cientistas, mesmo com esta nova investigação, não conseguem explicar qual será. Portanto, sabemos que há um brilho crescente com a altitude, mas que depois, nas zonas mais altas de Vênus, nos cumes das montanhas ou nos grandes planaltos de Vênus, há subitamente uma queda nesse brilho, até ficar totalmente escuro. E os cientistas, pura e simplesmente, não conseguem encontrar uma justificação para este decréscimo, digamos assim, no sinal de radar. E, portanto, este é um mistério que continua a prevalecer em Vênus. Mas Vênus apresenta também um outro mistério, que também foi revelado esta semana. Enfim, é uma outra proposta de cientista da Universidade de Cornell. Nós sabemos que Vênus, hoje em dia, é autenticamente o planeta infernal, o inferno do Sistema Solar. Tem mais de 480 graus, é uma temperatura mais ou menos global, e sabemos que a sua atmosfera é constituída, sobretudo, em 96% por dióxido de carbono. Não terá sido sempre assim. Num passado, eventualmente muito distante, as nuvens de Vênus estavam carregadas de, imagina tu, água. E água suficiente para cobrir toda a superfície do planeta com um oceano global com cerca de 25 metros de profundidade. Mas como Vênus é tão quente, as nuvens nunca arrefeceram o suficiente para a água precipitar. E, portanto, nós, no fundo, nunca tivemos água, não tivemos água facilmente na sua superfície. O que os cientistas de Cornell agora propõem é uma coisa interessante, que é, sim, houve oceanos. Houve oceanos, não de água, mas sim do próprio dióxido de carbono. Porque o dióxido de carbono, quando está a temperaturas e a pressões extremamente elevadas, passa por um estado que os físicos chamam um estado supercrítico. Ou seja, aquilo é muito estranho. O dióxido de carbono passa a ter um comportamento muito estranho. Imagina, é como se conseguisse rodear objetos com a forma líquida, consegue englobar, como se fosse um oceano, uma forma líquida, os objetos à superfície, mas depois flui como um gás. Portanto, são comportamentos estranhos a temperaturas e pressões muito elevadas, que são temperaturas e pressões que encontramos presentemente em Vênus. Se nos colocarmos à superfície de Vênus, a sua atmosfera exerce uma pressão sobre nós cerca de 90 vezes superior à que sentimos aqui na Terra. Daí ser tão difícil aterrar até mesmo em Vênus. Mas o que estes cientistas dizem é que num passado distante, esta temperatura e pressão eram ainda muito mais elevadas. E, portanto, o dióxido de carbono contribuiu para, ou melhor, o dióxido de carbono tornou-se num estado supercrítico. E, portanto, provavelmente, Vênus terá tido oceanos que eram, no fundo, líquidos de dióxido de carbono, mas que acontecia uma coisa engraçadíssima. É um líquido que tinha uma espécie de uma sopa de bolhas, ou seja, tinha bolhas de água cobertas por uma camada espessa líquida. Portanto, um retrato muito diferente do Vênus que nós conhecemos hoje.